Josué 8. Ai é tomada e destruída. E o Senhor disse a Josué: Não temas, nem fiques desanimado. Toma contigo todo o povo de guerra, e levanta, sobe até Ai, vê que tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. E tu farás com Ai e o seu rei como fizeste com Jericó e seu rei. Somente o seu despojo e o seu gado tomareis para vós como pilhagem. Prepara uma emboscada para a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e todo o povo de guerra para subir contra Ai, e Josué separou 30.000 homens fortes e valentes e os enviou à noite. E ele lhes ordenou, dizendo: Vede, vós permanecereis deitados à espreita contra a cidade, bem atrás da cidade. Não vades muito longe da cidade, mas estejais todos preparados, e eu e o povo que está comigo aproximaremos da cidade, e sucederá que, quando eles saírem contra nós, como na primeira vez, nós fugiremos de diante deles, pois eles sairão atrás de nós, até que os tenhamos atraído para fora da cidade. Pois eles dirão: eles fogem diante de nós, como da primeira vez, por isso fugiremos de diante deles. Então levantar-vos-eis da emboscada e tomareis a cidade, pois o Senhor vosso Criador entregá-la-á nas vossas mãos. E será que, quando vós tiverdes tomado a cidade, vós poreis a cidade em chamas, segundo o mandamento do Senhor fareis? Veja, eu vos ordenei. Portanto, Josué enviou-lhes, e eles foram à emboscada e permaneceram entre Betel e Ai, no lado oeste de Ai. Mas naquela noite Josué se alojou no meio do povo. E Josué se levantou de manhã cedo e contou o povo, e subiram, ele e os anciãos de Israel, diante do povo até Ai, e subiram todo o povo, até mesmo o povo de guerra que estava com ele, e aproximaram-se, e chegaram diante da cidade, e se posicionaram no lado norte de Ai. Ora, havia um vale entre eles e Ai. E ele tomou cerca de 5.000 homens, e os colocou deitados em emboscada entre Betel e Ai, no lado oeste da cidade. E quando eles haviam posicionado o povo, até mesmo todo o exército que estava ao norte da cidade, e os que estavam deitados à espreita a oeste da cidade, Josué seguiu naquela noite para o meio do vale. E sucedeu que, quando o rei de Ai viu aquilo, eles se apressaram e se levantaram cedo, e os homens da cidade saíram em batalha contra Israel, ele e todo o seu povo, em um tempo determinado diante da planície. Mas ele não sabia que haviam homens deitados em emboscada contra ele na parte de trás da cidade. E Josué e todo o Israel se fizeram como se estivessem derrotados diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. E todas as pessoas que estavam em Ai foram chamadas em conjunto para persegui-los, e elas perseguiram Josué e foram atraídas para longe da cidade. E não houve homem algum em Ai ou Betel que não tivesse ido atrás de Israel, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. E o Senhor disse a Josué: Estende a lança que está na tua mão em direção a Ai, porque eu a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que tinha na sua mão em direção à cidade, e a emboscada levantou-se rapidamente do seu lugar, e logo que ele estendeu a sua mão, correram e entraram na cidade, e a tomaram, e se apressaram e colocaram a cidade em chamas. E quando os homens de Ai olharam para trás, viram, e eis que a fumaça da cidade subia até o céu, e não tiveram forças para fugir nem por este nem por aquele caminho. E o povo que fugiu para o deserto se voltou contra os perseguidores. E quando Josué e todo o Israel viram que a emboscada havia tomado a cidade, e que a fumaça da cidade subia, então eles retornaram e mataram os homens de Ai, e os outros se lançaram para fora da cidade contra eles. Assim eles estavam no meio de Israel, alguns neste lado e alguns naquele lado. E eles os feriram, de forma que não deixaram nenhum deles restar ou escapar. E eles tomaram vivo o rei de Ai e o trouxeram até Josué. E sucedeu que, quando Israel terminou de matar todos os habitantes de Ai no campo, no deserto no qual eles os perseguiram, e quando todos eles tinham caído ao fio da espada, até que foram consumidos, todos os israelitas retornaram para Ai e a feriram com o fio da espada. E assim foi que todos os que caíram naquele dia, tanto homens quanto mulheres, foram 12.000, todos os homens de Ai. Pois Josué não abaixou a sua mão, com a qual ele estendeu a lança,
enquanto não destruiu por completo todos os habitantes de Ai. Somente o gado e o despojo daquela cidade Israel tomou para si como pilhagem, segundo a palavra que o Senhor ordenou a Josué, e Josué queimou Ai, e fez dela um amontoado para sempre, uma desolação até este dia. E ele pendurou o rei de Ai em uma árvore até o entardecer, e tão logo o sol se pôs, Josué ordenou que a sua carcaça fosse descida da árvore e a lançassem na entrada da porta da cidade, e sobre ela erguessem uma grande pilha de pedras, a qual permanece até este dia. Josué edifica um altar, escreve a lei em pedras e a lê. Então Josué edificou um altar para o Senhor, o Criador de Israel, no monte Ebal, como Moisés, o servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, como está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras inteiras, sobre as quais homem algum houvesse erguido qualquer ferro, e ofereceram sobre ele ofertas queimadas ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas, e escreveu ali sobre as pedras uma cópia da lei de Moisés, a qual ele escreveu na presença dos filhos de Israel, e todo o Israel, e os seus anciãos, e oficiais, e os seus juízes, ficaram de pé deste lado da arca e naquele lado diante dos sacerdotes, os levitas, que seguravam a arca do pacto do Senhor, tanto o estrangeiro como aquele que houvesse nascido no seu meio. Metade deles de frente para o monte Gerizim, e metade deles de frente para o monte Ebal. Como Moisés, o servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, que eles abençoassem o povo de Israel, e depois disso ele leu todas as palavras da lei, as bênçãos e as maldições, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma única palavra dentre todas que Moisés ordenou que Josué não lesse diante de toda a congregação de Israel, com as mulheres e os pequenos e os estrangeiros que estavam familiarizados no meio deles.